Bem-vindo ao vídeo mais poderoso que você já assistiu. Não porque tenha palavras sofisticadas ou truques mágicos, mas porque este vídeo é sobre você e a batalha que acontece dentro da sua própria mente. Deixe-me te perguntar, você já sentiu como se o seu cérebro estivesse trabalhando contra você? Como se estivesse tentando ser positivo, mas sua mente insistisse em te arrastar de volta para a dor, o medo ou o arrependimento? Você já sorriu para todos enquanto, por dentro, gritava em silêncio? Já ficou deitado à noite, repetindo os mesmos pensamentos dolorosos sem parar, sussurrando para si mesmo? Por que não consigo parar de pensar assim? Por que sempre me sinto tão mal, mesmo quando tudo parece estar bem? O que há de errado comigo? Deixe-me dizer a verdade, não há nada de errado com você. Você não é fraco. Você não está quebrado. Você não é louco. O que está quebrado é a forma como você foi ensinado a pensar. Esse é o inimigo. E é isso que vamos corrigir. Este vídeo vai te mostrar como parar pensamentos e sentimentos negativos para sempre. E não vamos fazer isso apenas lendo frases motivacionais. Vamos entender a mente passo a passo. Vamos quebrar as velhas crenças. Vamos substituir as mentiras na sua cabeça por verdades poderosas. E vamos te dar as ferramentas para assumir o controle pela primeira vez na sua vida. Você não apenas vai entender como parar a negatividade. Vai também compreender como sua mente funciona, como reprogramar suas emoções e como construir uma nova versão de si mesmo a partir de hoje. E sim, se você está aprendendo inglês, este vídeo também vai te ajudar, porque tudo é explicado em um inglês simples e poderoso, usando exemplos reais e histórias emocionais. Você não só ficará mais forte, como também mais inteligente em inglês. Então, respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode ser exatamente aquilo que sua alma esperou a vida inteira. Etapa 1. Entender de onde vêm os pensamentos negativos. A maioria das pessoas tenta lutar contra seus pensamentos negativos. Elas dizem coisas como: eu só preciso parar de pensar. Eu deveria ser mais forte. Eu deveria estar feliz. Mas estão lutando a batalha errada. Veja bem, pensamentos negativos não são aleatórios. Eles não vêm do mundo externo. Eles vêm de dentro de você, de um lugar chamado mente subconsciente. E aqui está a verdade chocante: 95% dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos são controlados pela sua mente subconsciente. Isso significa que você só está realmente consciente de 5% do seu dia. Deixe-me explicar. O que é a mente subconsciente? Sua mente subconsciente é como uma máquina de gravação. Desde o momento em que você era criança, ela registrou tudo. A forma como seus pais falavam com você. A reação do seu professor quando você cometia um erro. O jeito que as pessoas te trataram quando você fracassou. O medo nos olhos da sua mãe quando não havia dinheiro. A dor de ser zombado, ignorado ou rejeitado. Tudo isso foi gravado silenciosamente, sem permissão. E agora, quando você cresce, essas gravações se transformam em pensamentos. Então, quando você diz: eu não sou bom o bastante. Eu sempre estrago tudo. Eu nunca vou ter sucesso. Ninguém realmente me ama. Não é você falando de verdade. É sua mente subconsciente reproduzindo memórias antigas. Exemplo: deixe-me te contar sobre Daniel. Ele tem 26 anos, é inteligente, gentil,
engraçado. Mas toda vez que começa algo novo, um emprego, um relacionamento, um projeto, ele desiste. Por quê? Porque sempre que algo dá errado, uma voz em sua cabeça diz: você é um fracasso. Por que tentar? Você vai se envergonhar de novo. Você não nasceu para isso. E Daniel acredita nessa voz. Mas aqui está o que ele não lembra. Quando tinha 9 anos, levantou-se diante da turma para apresentar um trabalho escolar. Ele estava nervoso, a voz tremia. E quando leu uma palavra errada sem querer, a sala inteira riu. Até o professor sorriu. Daniel foi para casa chorando naquele dia. Não contou a ninguém. Mas aquele momento virou uma cicatriz permanente em sua mente subconsciente. Essa cicatriz virou uma voz. Essa voz virou uma crença. E essa crença passou a controlar sua vida. É isso que os pensamentos negativos são, velhas dores disfarçadas de verdade. Então, o que você pode fazer? Você não luta contra pensamentos negativos como se fossem inimigos. Você os observa como um detetive. Na próxima vez que pensar, eu não sou bom o bastante. Pare e pergunte: de onde veio esse pensamento? Quem me fez acreditar nisso? A que memória isso está ligado? Porque, quando você entende a origem, o pensamento começa a perder força. Sua primeira missão hoje à noite. Reserve 10 minutos. Sente-se em silêncio e escreva no topo de uma página. Quais são os 3 pensamentos negativos que mais tenho? E, para cada um, pergunte: de onde isso veio? Quem me ensinou isso? Você vai se surpreender com o que descobrirá. Vai perceber que a maioria dos seus pensamentos negativos não veio de você. Isso veio de outra pessoa. E ficou vivendo dentro de você como um inquilino. Mas não mais. Porque, no momento em que você enxerga a mentira, você para de viver dentro dela. Você não pode consertar sua mente sem antes entendê-la. Você não pode silenciar seus pensamentos sem antes rastrear suas raízes. E quando finalmente entende que 95% dos seus pensamentos são apenas programação, descobre a verdade: você não é os seus pensamentos. Você é aquele que pode reescrevê-los. Etapa 2: os laços invisíveis que te prendem. Você já ouviu pessoas dizerem: estou tentando ser positivo. Estou escrevendo em diário. Estou fazendo afirmações. Mas, ainda assim, elas se sentem para baixo. Sentem como se estivessem presas no mesmo lugar, não importa o quanto tentem. As mesmas emoções. A mesma dor. A mesma ansiedade. E então perguntam: por que sinto que estou andando em círculos? Porque realmente estão. Bem-vindo ao laço. A armadilha mental invisível que vem controlando sua vida nos bastidores. O que é um laço mental? Um laço mental é um padrão de pensamento que se alimenta de si mesmo. É como uma música presa na sua cabeça, não importa o que faça, ela sempre volta. Você tenta ignorar, ela fica mais alta. Você tenta lutar, ela luta ainda mais forte. Vamos entender o laço. Gatilho. Algo pequeno acontece. Você é ignorado. Comete um erro. Vê alguém se saindo melhor. Isso desperta uma emoção familiar, insegurança, medo, culpa. Pensamento. Sua mente traz uma velha crença: eu não sou bom o bastante.
Eles não ligam para mim. Eu sempre estrago tudo. Emoção. Você sente dor de novo. Sente vergonha. Raiva. Medo. Reação. Você faz algo negativo. Se isola. Pensa demais. Rola sem parar no celular. Come besteira. Chora em silêncio. Culpa e vergonha. Você se sente ainda pior. Por que reagi assim de novo? Por que não consigo me controlar? Agora, sente-se mais fraco. Esse sentimento se torna um novo gatilho. E o laço começa de novo. Você acorda já cansado. Abre as redes sociais já se comparando. Comete um pequeno erro e, de repente, sente que seu dia inteiro foi arruinado. Sente culpa por ser negativo. Sente-se fraco por estar triste. Sente vergonha por não estar curado. E a pior parte, quanto mais tenta escapar do laço, mais ele te prende. Porque você não está escapando, está resistindo. E o que você resiste, persiste. Deixe-me contar sobre a Mira, uma estudante universitária de 24 anos. Uma alma brilhante e bonita. Mas estava presa no laço mais sombrio que você pode imaginar. Veja como era o dia dela. Acordava, olhava no espelho, meu rosto está cansado. Por que sou tão feia? Ia para a universidade, via outros rindo juntos. Por que não tenho amigos assim? Talvez eu não seja uma pessoa agradável. Tentava se concentrar na aula, mas cometia um pequeno erro diante dos outros. Ótimo! Agora eles pensam que sou burra. Voltava para casa, abria o Instagram. Ela é tão bonita. Tão confiante. Olha o namorado dela. Ia para a cama e chorava em silêncio, para que ninguém soubesse. E aqui está o trágico: nada disso eram ameaças reais. Eram armadilhas mentais. Mas o laço de Amira era tão apertado que ela nem percebia que estava presa em um laço. Ela achava que era realidade. O laço te faz acreditar que a dor é culpa sua. Faz você se sentir envergonhado por ser emocional. Culpado por estar quebrado. Fraco por precisar de ajuda. E, em vez de escapar do laço, você constrói uma casa dentro dele. Começa a dizer: é só quem eu sou. Sou apenas uma pessoa negativa. Sempre vou ser assim. E é assim que as pessoas ficam presas por anos. Você não quebra um laço lutando contra o pensamento. Você quebra o laço quebrando o padrão. Isso significa interromper o ciclo no ponto mais fraco. E qual é o ponto mais fraco? A reação. Deixe-me explicar. Você não pode sempre controlar o gatilho. Você não pode sempre impedir o pensamento. Você não pode mudar a emoção imediatamente. Mas você pode sempre escolher a sua reação. Voltando a Amira. Ela reagia aos pensamentos com lágrimas e rolando o celular sem parar. Até que um dia, aprendeu algo simples com uma terapeuta. Quando o pensamento vier, não responda. Não o alimente. Apenas diga, pensamento interessante. E siga em frente. No dia seguinte, quando se olhou no espelho e a voz disse: você está horrível. Ela não chorou. Não discutiu. Não disse nada. Ela sorriu, falso no começo, e sussurrou: pensamento interessante. Fez uma xícara de chá. Colocou uma música feliz. Colocou brincos. Foi à aula e olhou nos olhos de alguém. Disse: oi. Aquele dia,
o laço se quebrou. Não totalmente, não para sempre. Mas, naquele momento, ela venceu. E uma vitória gera outra. Sua missão para hoje à noite. Escreva. Qual é um laço em que eu vivo todos os dias? Qual é o gatilho? Qual é o pensamento? Qual é a emoção? Qual é a reação? Depois, escreva uma coisa que fará diferente na próxima vez que o gatilho aparecer. Algo pequeno. Algo gentil. Algo real. Pode ser simples assim. Em vez de me esconder, vou falar com uma pessoa. Em vez de rolar a tela do celular sem parar, eu vou caminhar lá fora. Em vez de dizer, sou um fracasso, eu vou dizer, estou aprendendo. Porque até mesmo uma pequena interrupção quebra a máquina. Você não é fraco. Você não é preguiçoso. Você não está condenado. Você apenas está preso em um padrão, em um laço, que nem percebia que existia. Mas agora você sabe. E saber é poder. Porque quando você consegue enxergar o laço, você pode sair dele. Etapa 3. Pare de alimentar o inimigo dentro de você. A maioria das pessoas tenta parar os pensamentos negativos enquanto, ao mesmo tempo, alimenta exatamente aquilo que os cria. É como beber veneno toda manhã e depois se perguntar por que passa o dia se sentindo mal. Deixe-me dizer claramente. Você não pode curar sua mente se continuar alimentando-a com lixo. Você não pode parar a negatividade se o seu estilo de vida está programado para criá-la. Esta é a etapa em que limpamos o solo, porque nenhuma semente de felicidade pode crescer em uma terra poluída. Vamos destrinchar isso. Imagine que sua mente é um belo jardim aberto. Tudo o que você planta ali cresce. Tudo o que você rega se fortalece. Tudo o que você permite entrar se torna parte da sua realidade. Então, pergunte-se: o que você está plantando todas as manhãs? O que você está regando com seus pensamentos e sua atenção? Que tipo de lixo mental você está deixando no seu jardim? Se tudo o que você alimenta na sua mente são notícias baseadas no medo, redes sociais tóxicas, perfeições falsas, vídeos de drama, fofocas em série, músicas de amor tristes, pensamentos escuros e depressivos. Então, o que você espera que sua mente produza? Alegria? Paz? Motivação? Impossível. É como pedir que flores cresçam em um solo envenenado. Deixe-me mostrar uma metáfora que vai te impactar profundamente. Imagine um quarto com um grande espelho negro na parede. Todas as manhãs, você entra nesse quarto e fica diante do espelho. Mas aqui está o detalhe: esse espelho não mostra o seu rosto real. Ele mostra a sua maior insegurança. Amplifica o seu pior medo. Sussurra a sua dor mais profunda. Mesmo assim, você continua olhando para ele todas as manhãs e todas as noites. Deixe esse espelho definir como você se sente. E nunca o questiona. Esse espelho é o seu celular. Esse espelho é o réu que diz que você não é bem-sucedido. A foto que diz que você não é bonito o suficiente. O vídeo que diz que você está atrasado na vida. A seção de comentários que diz que você nunca vai conseguir. E a pior parte, foi você quem escolheu olhar para ele. Foi você quem escolheu carregar esse espelho no bolso, ao lado do travesseiro, dentro da sua vida. E depois se pergunta por que sua mente parece quebrada. É porque você vem alimentando o inimigo dentro de si com seu tempo, sua energia, sua atenção. As 3 principais formas de alimentar a negatividade sem perceber. 1. Sobrecarga de informação e veneno digital.
Você rola a tela por 2 horas e não lembra de nada. Mas seu cérebro lembra de tudo. Mesmo que diga, estou só assistindo por diversão, não leva a sério. Sua mente subconsciente está gravando. O rosto dela é perfeito, o meu não é. Ele é bem-sucedido, eu estou atrasado. Aquele casal é feliz, eu sou solitário. Aquele cara comprou um carro novo, eu estou quebrado. Você não sente imediatamente. Mas, depois de 10 dias disso, está cansado, inseguro, vazio. Não por causa da sua vida, mas por causa do que consumiu. 2. Repetição tóxica, músicas, vídeos, dramas. A música é poderosa. Mas o que você está repetindo dentro da sua cabeça? Você quebrou meu coração. Eu não sou bom o suficiente. Ninguém me ama. Quero desaparecer. Você ouve essas letras e diz, é só uma música. Mas o seu cérebro não entende, só. Ele só entende aquilo que você repete constantemente. Repetição é programação. E muitas pessoas estão se programando para a depressão no modo automático. 3. Dieta mental, aquilo de que você fala todos os dias. Suas conversas moldam suas emoções. Se, todos os dias, você fala sobre o que odeia, quem te traiu, porque a vida é injusta, como tudo dá errado. O que você acha que está alimentando no seu cérebro? A negatividade vira sua linguagem padrão. Deixe-me contar uma história diferente. Havia um copo de água clara e pura sobre uma mesa. Estava em paz. Estava limpo. Estava equilibrado. Um dia, alguém veio e derramou uma gota de tinta preta dentro dele. A água mudou um pouco, mas ainda parecia aceitável. No dia seguinte, mais uma gota. Depois outra, e outra. Aos poucos, a água foi escurecendo. Não porque fosse má, mas porque estava sendo envenenada, uma gota de cada vez. Essa é a sua mente. Sua mente é esse copo de água. E a tinta é o conteúdo que você consome, as palavras que repete, as pessoas com quem convive, as notificações que recebe ao acordar, os vídeos que maratona antes de dormir. Você não se tornou negativo de um dia para o outro. Foi encharcado de escuridão, gota a gota, em silêncio. Como parar de alimentar o inimigo? Aqui está o que você pode começar a fazer a partir de hoje. Limpe seu feed como você limpa sua geladeira. Você não comeria comida estragada, certo? Então, por que assistir a conteúdo estragado? Deixe de seguir páginas que te fazem se sentir inferior. Silencie pessoas que só postam perfeição falsa. Exclua aplicativos, se for preciso. A sua paz é mais importante do que estar atualizado. Substitua, não apenas resista. Não se trata apenas de parar de assistir conteúdo ruim. Trata-se de substituir por algo que te fortaleça. Assista histórias reais de crescimento. Ouça áudios de calma e cura. Leia uma página de um livro de desenvolvimento. Escute pessoas que falam verdades, não apenas barulho. Detox de manhã e à noite. Os primeiros 30 minutos após acordar e os últimos 30 minutos antes de dormir são os momentos em que sua mente está mais programável. Use esse tempo com sabedoria. Não role a tela. Não abra reels. Não comece seu dia com comparação ou caos. Em vez disso, respire. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Diga uma frase poderosa para si mesmo. Hoje eu protejo minha mente. Sua missão de hoje. Escreva esta pergunta. Quais são as 3 coisas que estou alimentando na minha mente que estão me ferindo?
Seja honesto. Depois, pergunte: o que vou alimentar na minha mente a partir de agora? Pequenas mudanças geram grandes transformações. Sua mente não está quebrada. Ela apenas foi mal alimentada. Você não é a escuridão. Você é a luz que foi soterrada por anos de ruído mental. Então, pare de alimentar o inimigo dentro de você. E comece a alimentar sua paz interior, sua força interior, sua voz interior. Porque seus pensamentos são sementes. E o que você planta hoje será o que crescerá amanhã. Etapa 4. Limpe seu quarto mental diariamente. Deixe-me te perguntar algo simples. Você escova os dentes toda manhã, certo? Você toma banho, troca de roupa, talvez limpe seu quarto ou lave a louça. Porque, se não fizer, seu corpo cheira mal, sua casa fica suja e você se sente desconfortável. Mas, quando foi a última vez que você limpou a sua mente? Não estou falando do seu Instagram, nem da sua estante de livros, nem da sua lista de tarefas. Estou falando do interior da sua cabeça, o espaço mental onde você realmente vive. Aqui está a verdade: você não vive na sua casa. Você vive na sua mente, 24 horas por dia. E se você não limpar esse espaço diariamente, vai acabar vivendo em uma casa que parece pesada, ansiosa, barulhenta, dolorosa, confusa. Mesmo que sua vida externa pareça bem, por dentro você se sente sufocado. Então, hoje nós limpamos. Não apenas uma vez. Não só quando nos sentimos deprimidos. Não apenas quando desmoronamos. Todos os dias. Como escovar a alma. Vamos mais fundo. Vamos quebrar um mito. Pensamentos negativos não vêm apenas de traumas. Eles também vêm da acumulação. Assim como a poeira se acumula nos móveis mesmo sem você abrir as janelas, a poeira mental se acumula na sua mente só por viver. Uma conversa estressante. Uma decisão que você está evitando. Um prazo que te assusta. Um evento futuro que você está exagerando na cabeça. Um elogio em que você não acreditou. Um comentário que soou errado, mas você ignorou. Um medo que entrou no coração em silêncio. Um julgamento que você fez sobre si mesmo hoje de manhã. Você não escolheu isso. Mas pousou aí. E agora faz parte do seu espaço. Se você não limpa, vai se acumulando. O que acontece quando as pessoas não limpam seu espaço mental? O estresse se acumula em camadas, mas você ignora. Você fica mais irritado do que o normal. Pequenas coisas te deixam com raiva. Você se torna emocionalmente sensível. Uma frase pode te quebrar. Você se sente cansado sem motivo, porque sua mente está sobrecarregada. Para de aproveitar as coisas, porque sua alegria não tem espaço para viver. Começa a evitar a vida, porque tudo parece demais. E, lentamente, sem perceber, você para de ser você. Você para de rir alto. Para de dançar livremente. Para de falar com confiança. Para de confiar nas próprias ideias. Para de sonhar. Não porque seja fraco. Não porque seja preguiçoso. Mas porque seu quarto mental está cheio de emoções não processadas. Imagine isso. Um quarto pequeno com 100 caixas de papelão abertas. Cada caixa contém algo da sua mente. Uma memória dolorosa. Um objetivo inacabado. Seu estresse financeiro. Uma conversa que você está evitando. Seu medo de rejeição. Um pensamento das 3 horas da manhã. Sua culpa. Sua dúvida secreta.
Agora imagine tentar sentar e relaxar nesse quarto. Você não consegue. Não há espaço para respirar. É isso que sua mente se torna quando você nunca para limpá-la. Aqui estão 6 práticas poderosas, novas e não repetitivas para limpar seu quarto mental diariamente. Elas não exigem aplicativo, nem terapeuta, nem ajuda externa. Apenas você, sua intenção e sua consciência interior. 1. O método da estante de pensamentos. Coloque os pensamentos de lado mentalmente. Quando sua mente estiver sobrecarregada, você não precisa resolver cada problema imediatamente. Você só precisa criar espaço. Então, imagine sua mente como uma estante. E, quando um pensamento insiste em se repetir, diga com gentileza: isso não precisa ser resolvido agora. Vou colocar na estante. Ele vai esperar. Você não está ignorando o pensamento. Está apenas dando a ele um lugar para ficar, em vez de deixá-lo flutuando solto. Isso impede sua mente de reproduzir os mesmos pensamentos repetidamente, como um CD arranhado. 2. Checagem de temperatura, redefinição da consciência emocional. Uma vez por dia, talvez às 16 horas, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Onde sinto isso no meu corpo? Por que posso estar sentindo isso? Mesmo que a resposta seja: não sei. Você ainda assim está ganhando consciência. E a consciência limpa a confusão. Faça isso todos os dias, como checar a previsão do tempo antes de sair de casa. Você vai se surpreender com o quanto estava segurando em silêncio. 3. O descarrego de uma palavra. Você nem sempre precisa escrever páginas de diário. Às vezes, uma única palavra basta. Antes de dormir, escreva uma palavra que descreva a sua emoção de hoje. Pesado, acelerado, sozinho, esperançoso, frustrado. Fazer isso ajuda a identificar a bagunça emocional porque, quando você pode nomeá-la, pode limpá-la. 4. Revisão mental de 3 minutos. Uma das ferramentas de limpeza mais poderosas, e quase ninguém usa. Todas as noites, feche os olhos e repasse mentalmente o seu dia. Veja-se acordando, caminhando até o banheiro. O que você estava pensando? Que emoções sentiu no café da manhã? Alguém disse algo que ficou martelando? Em que momento seu humor mudou? Não é sobre ruminar, é sobre perceber. Porque quando você percebe, você libera. Quando nomeia, você drena. Mesmo 3 minutos disso podem descarregar mais peso emocional do que horas de conselhos. 5. Fale consigo como se você fosse uma criança. Antes de dormir, sente-se em silêncio e diga uma coisa gentil para si mesmo, como se falasse com uma criança pequena e assustada. Você deu o seu melhor hoje. Está tudo bem se sentir cansado. Tenho orgulho de você por não desistir. Você passou por isso. Isso é suficiente. Você está seguro agora. Faça isso diariamente e você começará a curar sua autoimagem, porque a sujeira mais perigosa da mente não é o medo, é a autoaversão. 6. Exercício de microperdão. A cada dia, escolha uma coisinha para perdoar. Alguém que te interrompeu. Uma versão passada de si mesmo. Um erro que ainda te assombra. Um amigo que não respondeu. Um momento em que você se sentiu ignorado. Diga baixinho: eu te libero. Terminei de carregar isso. Minha paz importa mais. Você não precisa de um pedido de desculpas. Você não precisa de fechamento. Você só precisa deixar no chão e seguir mais leve. Escolha quaisquer 3 dessas práticas e faça hoje à noite antes de dormir.
Transforme em ritual, como se estivesse escovando a mente. Quando seu quarto mental está limpo, você dorme mais profundo, fala mais suave, foca com mais nitidez, sente-se mais livre, sonha mais alto. Você deixa de ser controlado pelo caos e passa a controlar o seu espaço. Você não é sensível demais. Você não está exagerando. Você não está quebrado. Você está apenas sobrecarregado. E quando algo está cheio demais, até uma pena pode rompê-lo. Então, faça da limpeza da mente um ritual diário. Não quando você desabar. Não quando chorar. Não quando a vida te obrigar. Faça antes que seja tarde. Faça porque você merece clareza. Faça porque paz não é um presente, é um hábito. Etapa 5. Substitua. Não lute. Comecemos com uma verdade. Você nunca vence uma guerra gritando com o inimigo. E você nunca alcança a paz gritando com seus pensamentos. Mesmo assim, é isso que a maioria faz. Dizem: só quero parar de pensar negativamente. Como desligo esses pensamentos? Estou cansado dessa voz na minha cabeça. E o que fazem? Lutam. Tentam bloquear o pensamento. Dizem: pare de pensar nisso. Por que sou assim? Eu não deveria me sentir desse jeito. Mas quanto mais lutam, mais forte o pensamento fica. Por quê? Porque você não vence um pensamento pela força, você só vence substituindo-o. Deixe-me explicar da maneira mais profunda possível. Porque lutar contra pensamentos negativos nunca funciona. No momento em que você diz, eu não quero pensar nisso, seu cérebro foca ainda mais nesse pensamento. Porque o cérebro não ouve o não, ele ouve o assunto. Se eu disser, não pense em um elefante cor-de-rosa, você vai imaginá-lo na hora. Se você disser, não fique ansioso, sua mente começará a procurar por todas as razões pelas quais você está ansioso. Então, quando você tenta lutar contra um pensamento com mais pensamentos, cria uma tempestade mental. Toda vez que você discute com um pensamento negativo, você está dando energia a ele. Está dizendo: esse pensamento importa. Ele merece atenção. Ele tem poder. E assim, ele cresce. Então, qual é a solução? Não lute contra o pensamento. Substitua-o, redirecione-o, reprograme-o. Como mudar de estação no rádio. Como virar a página. Como escolher uma estrada diferente. Imagine que existe um rádio no seu quarto, tocando uma música horrível e deprimente. A letra diz: você é um fracasso. Ninguém nunca vai te amar. Você está atrasado demais. Você não é suficiente. O volume está alto. Está machucando seus ouvidos. Está afetando seu humor. O que você faz? Você grita com o rádio? Você implora para que ele pare? Você chora diante dele? Não. Isso seria inútil. Você muda a estação. Você abaixa o volume. Você desliga. Ou toca sua própria música mais alto. É assim que a substituição funciona. Você não implora ao seu cérebro para parar. Você dá a ele uma nova direção. Os pensamentos são como hábitos. E a melhor maneira de quebrar um hábito é substituí-lo por outro. Aqui está o segredo. Você não pode apagar um pensamento. Você só pode reescrevê-lo. O cérebro funciona como um quadro negro. Se você escreve algo doloroso nele, a única forma de remover é escrevendo por cima com algo melhor.
Exemplos de substituição. Pensamento negativo, pensamento de substituição. Eu sempre estrago tudo. Eu aprendo mais rápido porque já falhei antes. Ninguém se importa comigo. Alguém me ama, mesmo que eu esqueça disso às vezes. Nunca vou ter sucesso. Ainda não cheguei lá, mas eu vou. Sou sensível demais. Eu sinto profundamente, e isso é uma força. E se eu fracassar? E se eu tiver sucesso? Você não está mentindo para si mesmo. Está apenas redirecionando o foco. E quando você repete a substituição vezes suficientes, ela se torna a voz padrão na sua mente. A metáfora da parede. Imagine uma grande parede branca, perfeitamente pintada, mas bem no centro existe um pequeno buraco preto. A maioria das pessoas passa e nem repara. Mas uma pessoa para e fica olhando. Ela não consegue desviar o olhar do buraco. Ignora a beleza da parede inteira. E começa a pensar: por que há um buraco? Será que vai crescer? Eu causei isso? Eu odeio esse buraco. Logo, aquele pequeno buraco preto vira todo o mundo dela. Mas o buraco nunca mudou. O que mudou foi o foco. É assim que funcionam os pensamentos negativos. São pequenos buracos em uma parede de beleza. Mas, se você se fixa neles por tempo demais, eles se tornam sua realidade inteira. Você não precisa consertar o buraco. Precisa apenas dar um passo atrás e enxergar a parede inteira. É isso que a substituição de pensamentos faz. Ela te afasta do buraco e te mostra a visão maior novamente. Não são apenas afirmações. Esses métodos não são frases vazias. São ferramentas de substituição, apoiadas por ciência real do cérebro e pela reprogramação de hábitos. O método da reversão: invire o medo. Quando um pensamento assustador ou doloroso surgir, pergunte: qual é a verdade oposta que também pode ser real? Exemplo: provavelmente vou fracassar nessa entrevista. Posso me surpreender e ir muito melhor do que espero. Você não está mentindo. Está apenas dando ao cérebro uma nova opção, e isso cria esperança. E a esperança reduz o medo. O método do "e daí?" Corte o drama. Muitos pensamentos negativos são exagerados. E se eu disser algo errado? E se eu perder essa chance? Em vez de alimentar o pânico, diga: e daí se eu disser? Eu ainda estaria vivo? Ainda poderia crescer? Ainda teria valor? Isso reduz o peso emocional e abre espaço para a lógica. O método da atualização, inversão 2.0 do pensamento. Quando um pensamento negativo aparecer, imagine que você está atualizando o software do seu cérebro. Você não está apagando nada, apenas instalando uma versão melhor. Original: eu não consigo fazer isso. Atualização: estou descobrindo como fazer. Original: não estou pronto. Atualização: estou ficando mais pronto a cada dia. Isso faz seu cérebro se sentir seguro, enquanto você segue em frente. Agora, escreva os 3 pensamentos negativos mais comuns que você teve nesta semana. Depois, crie uma substituição poderosa para cada um. Coloque em um post-it. Leia toda manhã. E repita sempre que o pensamento antigo tentar voltar. Seu cérebro acredita no que ouve com frequência. Treine-o. Não lute com ele. Você não nasceu para viver com uma tempestade dentro da cabeça. Mas você não pode parar essa tempestade gritando contra ela. Você só pode mudar o clima mudando a previsão.
Isso significa substituir medo por possibilidade, vergonha por crescimento, dúvida por progresso. Porque sua mente não está quebrada. Ela apenas tem tocado a mesma fita por tempo demais. E agora é hora de trocar a música. Etapa 6. Fale consigo como falaria com alguém que ama. Vamos começar com uma pergunta dolorosa. Se outra pessoa falasse com você do jeito que você fala consigo mesmo, vocês ainda seriam amigos? Pense nisso. Que tipo de palavras você diz a si mesmo quando falha, comete um erro, esquece algo, sente-se cansado, chora, é rejeitado? Você não diz: está tudo bem. Você é humano. Você vai tentar de novo. Não. Você diz: você é tão estúpido. Por que você sempre estraga tudo? Ninguém liga para você. Você é um peso. Eu me odeio às vezes. Nunca vou acertar. E a tragédia é, se alguém dissesse isso para você uma única vez, provavelmente você se afastaria. Mas você diz isso a si mesmo todos os dias. E não pode se afastar da sua própria mente. O que acontece então? Você passa a viver dentro de uma casa onde é constantemente abusado verbalmente pela sua própria voz. A maioria das pessoas tem um crítico interno. Mas, para alguns, ele se transforma em um agressor interno. Essa voz não guia. Ela ataca. Ela diz: você está sempre atrasado. Você não é tão bom quanto os outros. Você é fraco. Você é feio. Você é preguiçoso. Você merece ficar sozinho. Agora, imagine este cenário. Uma criança de 7 anos chega até você e diz: eu cometi um erro hoje. Estou me sentindo mal comigo mesmo. Acho que não sou bom o bastante. Você gritaria com ela? Você diria: você é um idiota. Nunca vai ser nada. Ninguém gosta de você. Claro que não. Você a abraçaria. Você olharia nos olhos dela e diria: está tudo bem. Todos nós erramos. Você ainda tem valor. Vamos tentar de novo amanhã. Então, por que você não fala assim consigo mesmo? Porque, em algum ponto da sua vida, você aprendeu a se tratar com crueldade em vez de compaixão. E isso precisa mudar hoje. Imagine que sua mente é um jardim, e a forma como você fala consigo mesmo é o jardineiro. Cada palavra que você diz é como plantar uma flor, regar o solo ou cortar as raízes. Se o jardineiro fica repetindo: essa planta é inútil. Nunca vai crescer. Eu odeio essa planta. Por que você é tão lenta? Até a flor mais bonita vai murchar. Mas, se o jardineiro diz: você está crescendo devagar, mas está crescendo. Tudo bem se hoje foi difícil. Você não precisa florescer todos os dias. Eu acredito em você. Então, até a planta mais frágil encontra coragem para se levantar de novo. O diálogo interno é a água, a luz do sol, o ar do seu mundo interior. E a forma como você fala consigo mesmo decide se você vai murchar ou florescer. Vamos ser claros, o diálogo interno negativo não é inofensivo. Ele causa danos reais. Destrói sua confiança. Mata sua motivação. Gera vergonha. Quebra sua autoconfiança.
Aumenta a ansiedade. Prejudica relacionamentos. Alimenta a depressão. Ele faz você acreditar que o problema é você. E quando você começa a acreditar que está quebrado, para de tentar se curar. Para de buscar ajuda. Para de acreditar no melhor. Não porque o melhor não exista, mas porque sua voz interior convenceu você de que não merece isso. E se toda vez que você cometesse um erro, em vez de dizer, sou tão estúpido, você dissesse, errei, e estou aprendendo. Quando estivesse cansado, em vez de dizer, sou preguiçoso, você dissesse, já fiz muito. Preciso de descanso, não de culpa. Quando sentisse inveja, em vez de dizer, sou uma péssima pessoa por sentir isso, você dissesse, sou humano. Eu sinto. E está tudo bem. Isso não é mentir para si mesmo. É falar consigo com a mesma bondade que você oferece a todos os outros. Como começar a falar consigo mesmo com amor? 5 práticas que mudam vidas. 1. Dê um nome à sua voz interior. Sério, dê um nome. Por quê? Porque quando você diz, eu acho que sou um fracasso, você dá 100% de credibilidade ao seu crítico interno. Mas, se você chama essa voz de Nancy negativa ou dando a dúvida, você separa sua identidade da voz. Você passa a dizer: ah, é só a Nancy de novo. Ela sempre aparece quando tento algo novo. Parece bobo, mas isso dá poder e perspectiva. Você deixa de ser a voz e se torna o ouvinte. E o ouvinte sempre tem escolha. 2. A técnica do melhor amigo. Quando estiver para baixo, pergunte-se: se meu melhor amigo estivesse se sentindo assim, o que eu diria a ele? Depois, diga isso em voz alta para si mesmo. Você ficará chocado ao perceber o quanto sua voz pode ser amorosa, quando não está sendo dirigida apenas a você. 3. O momento do espelho. Fique diante de um espelho por 2 minutos todas as manhãs. Olhe nos seus próprios olhos, não para julgar sua pele ou seu cabelo, mas para dizer 3 coisas. Eu estou tentando. Eu ainda estou aqui. Eu te perdoo. Faça isso todos os dias, não para se motivar, mas para se curar, porque o seu reflexo tem esperado por anos para ouvir essas palavras vindas de você. 4. Reescreva a frase. Pegue qualquer sentença cruel que você repete a si mesmo e reescreva com amor. Exemplos. Pensamento cruel. Você é um peso. Reescrita amorosa. Seus sentimentos também importam. Pensamento cruel. Você é tão dramático. Reescrita amorosa. Você tem o direito de sentir profundamente. Pensamento cruel. Você sempre estraga tudo. Reescrita amorosa. Você está aprendendo, como todos os outros. Pensamento cruel. Ninguém te quer. Reescrita amorosa. Você ainda está aprendendo a amar e a ser amado. Pensamento cruel. Você é fraco. Reescrita amorosa. Você está carregando tanto, e mesmo assim continua. Imprima. Cole na parede. Repita em voz alta. Seu eu interior infantil ainda está ouvindo. 5. Perdoe-se. Diariamente. Sim, diariamente. Não apenas uma vez por ano. Não apenas quando cometer um grande erro. Todos os dias, antes de dormir. Tudo que fiz de errado hoje, eu me perdoo. Tudo que disse, esqueci, exagerei, eu ainda estou aprendendo.
Não levarei essa vergonha para o amanhã. Porque a culpa não faz você crescer. A graça faz. Sente-se sozinho. Em silêncio. Apenas você. Coloque a mão no coração e diga suavemente: me desculpe por ter sido tão cruel com você. Você não merecia essa voz. A partir de hoje, eu vou falar com você como alguém que ama de verdade. Deixe as lágrimas caírem, se vierem. Isso não é fraqueza, é reconexão. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser destemido. Você não precisa ter tudo sob controle. Mas você precisa começar a ser gentil consigo mesmo, porque o mundo já está cheio de pessoas prontas para julgá-lo, criticá-lo e entendê-lo errado. Não se junte a elas. Seja a voz da sua vida que diz: você ainda é digno. Mesmo agora. Especialmente agora. 6. Corte os gatilhos escondidos. Os gatilhos nem sempre são barulhentos. Nem sempre são dramáticos. Eles não batem na porta dizendo: ei, estou aqui para arruinar sua paz. Às vezes, são sutis. Às vezes, até parecem conforto, mas puxam você de volta para a versão antiga de si mesmo. A versão que tinha medo. A versão que duvidava. A versão que vivia em constante temor. Imagine que você vive em um quarto com um relógio que faz um tic-tac suave. Tic-tac, tic-tac. Você se acostuma ao som e nem percebe mais. Mas o barulho sempre está lá, como um ruído de fundo. Um dia, você finalmente remove o relógio. Senta-se em silêncio e, pela primeira vez, percebe: meu Deus, vivi com esse barulho por anos. É exatamente assim que funcionam os gatilhos emocionais. Você não os percebe mais, mas eles continuam lá, fazendo barulho no fundo da sua vida. Pode ser a presença de uma pessoa. Um grupo de mensagens tóxico. Um cheiro. Uma rotina. Um toque de celular. Um penteado. Um hábito. Um lugar. Uma obrigação social. Um lembrete mensal. Até mesmo a forma como seu quarto está arrumado. E você se pergunta: por que estou tão ansioso? Mas, na verdade, ainda está dormindo ao lado da memória da sua pior versão. Ainda mantém aberta a porta por onde o trauma costumava entrar. Aqui está o erro mais comum das pessoas. Elas pensam: eu não deveria cortar pessoas da minha vida. Isso é duro demais. Eu deveria ser mais forte. Não é justo evitar tudo que me deixa desconfortável. Mas ouça bem. A cura não é sobre provar o quão forte você é. A cura é sobre proteger sua energia para que você não continue sangrando por dentro. Se uma ferida está aberta, você não sai correndo em um campo de poeira. Você enfaixa, dá tempo, evita aquilo que pode infectá-la. E, às vezes, o que você precisa cortar é o amigo legal, mas que drena a sua energia. Eles não insultam você. Não atacam você. Mas toda vez que vocês conversam, você se sente menor. Eles competem sutilmente. Desprezam suas emoções. Sempre trazem à tona o seu passado. Deixe-os ir. As expectativas não ditas. A imagem mental que diz: eu já deveria estar melhor. Deveria ser mais bem-sucedido.
Deveria estar casado. Deveria estar feliz. Essa voz não é motivação. É um chicote mental disfarçado. Corte-a. Não os seus sonhos, mas a sua linha do tempo. Sua casa emocional. Algumas pessoas vivem na raiva, não porque gostem, mas porque é familiar. Outros vivem na tristeza. Outros no medo. Outros na culpa. É o que conhecem. É para onde voltam sempre que algo dá errado. Mas você precisa construir uma nova casa emocional. Comece a se perguntar: qual emoção eu aciono automaticamente quando estou sobrecarregado? Depois pergunte: quem me ensinou que essa emoção era normal? Muitas vezes, você vai descobrir que nem era sua. Foi passada para você. Foi colocada sobre você. Você apenas a carregou por tanto tempo que esqueceu que poderia se mudar. Escreva uma lista chamada coisas que silenciosamente me puxam de volta para a escuridão. Depois crie 3 colunas. O que é isso? Por que isso me afeta? O que vou fazer para me proteger disso? Não sinta culpa. Isso não é rejeição, é autorrespeito. Você não pode se tornar a próxima versão de si mesmo se continuar alimentando as pessoas, os padrões e os lugares que fizeram você duvidar do seu valor. Você não é fraco por precisar de espaço. Você é sábio por escolher a paz em vez do orgulho. Você não deve ao passado mais uma visita. Você deve ao seu futuro uma base mais forte. Se uma planta não cresce, você não culpa a semente. Você muda o ambiente. Você protege o que está florescendo. E agora que você já fez o trabalho de remover a escuridão, é hora de fazer a coisa mais poderosa de todas. Transformar sua dor em poder. Etapa 8. Transformar dor em poder. Vamos encerrar esta série com a etapa mais emocionante e inesquecível. Porque, se você está assistindo a isso, é porque já passou por algo. Você já chorou em silêncio. Você já questionou o seu valor. Você já enfrentou tempestades que ninguém viu. Você tentou ser forte por todos, mesmo quando estava se quebrando por dentro. Mas agora é hora de pegar tudo que você sobreviveu e usar isso. Você já ouviu. Deixe pra lá. Siga em frente. Esqueça isso. Não pense mais no passado. Mas curar não significa esquecer. Curar significa encontrar sentido dentro daquilo que te quebrou. Significa dizer: isso me feriu, mas ainda estou de pé. E vou construir algo poderoso a partir disso. A dor não precisa ser a vilã da sua história. A dor pode ser o ponto de partida da sua transformação. Existe uma bela arte japonesa chamada kintsugi. Quando uma tigela de cerâmica se quebra, eles não a jogam fora. Eles não tentam esconder as rachaduras. Pelo contrário, eles a consertam usando ouro. Sim, ouro verdadeiro. Preenchem as rachaduras com uma resina dourada. E então, aquela tigela se torna mais valiosa, mais bela e mais forte justamente porque foi quebrada. A sua dor é o ouro. Cada lágrima que você chorou. Cada noite solitária. Cada traição. Cada medo. Cada queda. Se você permitir, essa dor pode se transformar em sua sabedoria, sua força, sua história, sua missão. Como transformar dor em poder? 4 mudanças que podem alterar a vida.
1. Não pergunte por que eu. Pergunte e agora. Você talvez nunca encontre a resposta completa para entender por que a vida o feriu da forma que feriu. Mas você sempre terá a escolha de perguntar: agora que passei por isso, quem eu quero me tornar? A dor se transforma em poder quando você deixa de buscar vingança e começa a buscar renascimento. 2. Transforme a emoção em expressão. Toda emoção é energia, e energia não pode ser destruída, mas pode ser redirecionada. Transforme a ansiedade em arte. Solidão em liderança. Raiva em limites. Tristeza em histórias. Medo em combustível. O mundo não precisa de pessoas perfeitas. O mundo precisa de pessoas que digam: aqui está a minha cicatriz, e aqui está o que eu fiz com ela. 3. Use sua dor para ajudar outra pessoa. Se você se sentir preso, perdido, confuso, ajude alguém que esteja passando pelo que você já passou. Você não precisa de um diploma. Não precisa de uma plataforma. Não precisa de uma solução. Você só precisa dizer: eu também já estive aí. Eu vejo você. Esse momento de conexão é cura, para você e para o outro. A dor se multiplica no silêncio, mas se dissolve na humanidade compartilhada. 4. Construa sua identidade a partir da sua sobrevivência, não do seu sofrimento. Pare de dizer: eu fui quebrado. Comece a dizer: estou me reconstruindo. Não diga: eles me arruinaram. Diga: eu me reconstruí. Porque, se a dor é um fogo, você é o ouro que sobreviveu às chamas. Você não chegou até aqui apenas para se sentir melhor. Você chegou até aqui para se transformar. Isto não é apenas um vídeo sobre como parar pensamentos negativos. Isto é uma reintrodução ao seu poder. Tudo o que você passou esteve moldando você, não para destruí-lo, mas para prepará-lo. Então, aqui está sua mensagem final. Você não é sua dor. Você não é seu passado. Você não é seus pensamentos. Você é o poder que se levanta no meio de todos os três e escolhe se tornar algo maior. Este é o seu momento. Seu capítulo. Sua cura. Seu tempo. E agora você chegou ao fim. Não ao fim do vídeo, mas ao fim de uma versão de si mesmo que não sabia mais. A versão que pensava: talvez eu nunca me cure. Talvez eu nunca seja livre. Talvez eu seja apenas isso. Mas agora você sabe algo diferente. Você já enxergou o inimigo. Você já estudou os padrões. Você já limpou a dor. Você já transformou a voz interna. Você já construiu força. Você já protegeu sua energia. E você já pegou a parte mais difícil da sua vida e começou a transformá-la em poder. Isso não é pouca coisa. Isso é transformação. Isso é coragem. Isso é uma nova vida começando agora. E se ninguém lhe disse isso hoje, deixe-me dizer com clareza: eu tenho orgulho de você. Não porque você é perfeito, mas porque você apareceu quebrado, com medo, cansado, inseguro, e mesmo assim tentou, mesmo assim ouviu, mesmo assim ficou até o fim. Isso significa que você está pronto. Seus pensamentos não controlam você. Você controla quais pensamentos têm permissão para ficar. Você controla sua cura. Você controla seu ritmo. Você controla sua história. E se continuar aparecendo como fez hoje,
sua vida nunca mais será a mesma. Porque pequenos passos repetidos com amor e honestidade se tornam vidas poderosas. Você já está no caminho. Se este vídeo tocou o seu coração, se fez você se sentir visto, compreendido, mais forte, então eu o convido a fazer uma coisa simples: inscreva-se. Assim você pode continuar aprendendo, crescendo e se curando. Porque este canal não é apenas sobre vídeos. É sobre transformação. É sobre transformar o aprendizado do inglês em força emocional e transformar força emocional em uma vida melhor. Aqui falamos devagar, com clareza e profundidade. Assim, mesmo que você ainda esteja aprendendo inglês, nunca vai se sentir perdido aqui. Aqui você será compreendido. Então, inscreva-se, ative o sino e junte-se a esta jornada. Você pertence a este lugar. E isso é apenas o começo. Obrigado por assistir. Obrigado por permanecer. Obrigado por lutar. Eu acredito em você. Agora vá, e torne-se a pessoa que você sempre foi destinado a ser.